hoje estou aqui convosco e para muitos com cabelos mais brancos começava por lembrar um facto. Há 40 anos andávamos a fugir da polícia na remagem ao fundo do mar Sacramento do 6º Congresso da Ação Democrática. Não pensei que 40 anos depois uma lógica de resistência com esta profundidade tivesse que haver na sociedade portuguesa. É o que temos e é isso que temos de trabalhar. A segunda questão é cuidados primários. E é sobre isso que me proponho falar. E, no essencial, quando falamos de cuidados primários, estamos a falar do nível de cuidados. Arno Vuori, que foi um homem marcante na Organização Mundial de Saúde, escreveu-nos um excelente artigo, já há muitos anos, que cuidados primários era uma filosofia e era também um nível de cuidados, mas era também uma estratégia de saúde. E, no essencial, quando nós falamos de cuidados primários, na nossa realidade, tem sido centrado em cuidados médicos, cuidados de enfermagem estritos a um nível comunitário. E, se calhar, são muito mais do que isso. São, de facto, uma estratégia de intervenção que é importante a cada momento desafiar os decisores políticos no sentido das vantagens que eles têm. Depois, não pretendo ser criativo e, portanto, apesar de estarmos a querer falar de futuro, eu vou voltar ao passado. Eu vou voltar ao passado. O principal autor deste documento que aqui está ali, a pessoa com 15 saclaritos. E, no essencial, este documento vai beber ao que foi a reforma dos cuidados subprimários. E eu disse foi deliberadamente. A reforma dos cuidados subprimários morreu na praia. Foi interrompida intempestivamente e não assumida. E é com base, exatamente, no que foi a experiência, que eu diria que foi uma revolução tranquila, que aconteceu na administração pública portuguesa, em que um número muito substancial de profissionais se auto-organizou, um número muito substancial de profissionais modificou o essencial da prestação de cuidados, criou acessos e gerou eficiências, estando na ordem do dia, gerou eficiências. De facto, de alguma forma, este processo foi interrompido de uma forma não anunciada. Diria, se os slides não laterais soassem, porque este já passou um a mais. Onde é que está? Pois. Diria que a dimensão, apesar de tudo, da reforma de cuidados subprimários fez-se naquilo que é o processo, assim chamado, de descongelamento da velha máquina da administração em saúde, na prestação de cuidados ao nível mais comunitário. E ela traduziu-se em quê? Na tal auto-organização que hoje é constituído por 357 unidades de saúde familiares, que envolve 41,2% dos médicos de família no ativo e que tem a cobertura de 41,7% também da população. Esta é a dimensão do que foi feito de uma forma tranquila, mas que no essencial modificou a prestação de cuidados. Diria então que ao tempo de que se tratava era de passar de uma lógica absolutamente piramidal da organização para uma outra lógica muito mais matricial e que no essencial aqui está apresentada. Ora bom, foi exatamente neste tempo da construção dos agrupamentos de centros de saúde, as estruturas enquadradoras das unidades de saúde familiar, mas também de todas as outras estruturas com outro tipo de intervenção ao nível comunitário, foi exatamente aqui que parece que de alguma forma começou a haver um arrepio em relação a esta reforma. E porquê? Porque o sentido eminentemente descentralizador, eminentemente da aposta na autonomia e eminentemente da aposta numa contratualização explícita, leal, transparente, esse processo, no essencial, foi perdido pelos promotores da reforma. Assim mesmo, fizeram-se os tais agrupamentos de centros de saúde e aqui começo por detectar uma das primeiras disfunções, e esta é uma análise estritamente pessoal. A dimensão de um agrupamento de centros de saúde, com 387 profissionais como dimensão média, e a servir 154.774 e 734 utilizadores, parece uma dimensão desproporcionada para uma gestão que se pretendia profundamente desconcentrada e onde, em termos operativos, se dava a resposta necessária às necessidades locais. Dir-se-ia que se os velhos centros de saúde, conforme os fomos conhecendo, tinham este conjunto de atributos que aqui estão elencados, o que era anunciado para os ACES e, infelizmente, concretizado, era exatamente a ACES, a Organização de Saúde, é o conjunto de atributos que estão ali do lado direito. E, portanto, foi uma falsa partida a criação dos agrupamentos de centros de saúde. A ideia, que está aqui também exemplificada, que é o peso um bom bocado no topo de tudo e em maior dimensão de uma administração central, em que a unidade prestadora era pequenina e era a decorrência, era a excrescência lá no fundo, ainda que fosse aí que acontecesse o essencial para existir ao sistema de saúde, de alguma forma inverter-se-ia este processo numa lógica de contratualização explícita a todos os níveis do sistema, devolvendo transparência ao que é feito de facto e aos resultados que se obtêm. E lá está aquela tal rodinha que temos falado tanto do envolvimento comunitário. E dizer
que há algumas experiências que não têm a ver com a imagem que foi dada e que eu acho muito feliz, e uso aqui o Pedro Ferreira. Põe-se lá o cidadão, que é o mal me quer, para que tudo se mantenha na mesma, e isto é o que tem sido a intervenção comunitária. O orador anterior falou que é o tal elemento no meio de um conjunto de polígonos, que são as instituições de saúde. Aqui era um outro aspecto, porque aqui se apostava claramente na autonomia contratualizada e com os aspectos operativos do funcionamento das organizações eram para aquelas populações. Este era o conjunto das unidades, estes eram, digamos, linhas de força, a função apoio, essa que praticamente nunca viu luz, a contratualização, uma política de informação, de formação e, por seu turno, também uma governança integrada. Isto é, a governança no sentido corporate, a governança natural de uma qualquer organização de outra dimensão, com o outro aspecto que tem as questões mais técnicas, que é a da direção clínica. Portanto, haver aqui um modelo de governança equilibrada, este era o objetivo, era para onde íamos caminhar. E quando eu digo que este era o objetivo para onde íamos caminhar, portanto, estou a falar de futuro. Penso que não tem tantos anos quanto isso esta realidade que aqui está apresentada e, de alguma forma, ela continua a ser uma boa agenda para a intervenção parcelar naquilo que é a organização de cuidados de saúde ao nível das populações. Este era o processo, de alguma forma, um modelo hierárquico antigo, o soltar das organizações e agrupamentos de centros de saúde, conferindo efetiva autonomia, o que foi hipotecado, e, portanto, ali uma fase de largada, e, por fim, unidades de apoio à gestão que suportassem, ao nível da organização de menor dimensão e de proximidade, essa tal gestão operativa necessária para flexibilizar a prestação de cuidados e ter modelos de prestação de cuidados adequados a cada comunidade. De alguma forma, e estando regulamentados os ACES da forma como aqui foram apresentados, há qualquer coisa que lhe falta em termos de acabar esta reforma. E essa é rever profundamente o que é que são as administrações regionais de saúde. As administrações regionais de saúde, que tradicionalmente têm-se comportado como as donas dos cuidados de saúde primários, não havendo qualquer processo de aposta na tomada de decisão ao nível da periferia do sistema, de facto revelam-se como estruturas fortemente não eficientes e, por outro lado, ao quererem controlar tudo, também é verdade, tal qual uma criança que agarra areia na praia, muito pouca fica na mão porque ela vai entre os dedos. De alguma forma, este é um sistema altamente rigidificado, mas onde também simultaneamente tudo é possível. E é exatamente a lógica da construção dos ACES, a lógica do processo de contratualização, era nada mais nada menos que a inversão deste mesmo processo. E nesse sentido eu entendo que as administrações regionais de saúde deveriam ser estruturas que congregavam um observatório regional de saúde, onde se fazia a identificação a cada momento das necessidades e das tendências no processo de adoecer ou de saúde das populações, daquilo que correr um plano regional de saúde, portanto, planeamento estratégico colocado na ARS, uma agência de contratualização, na linha que o Pedro Ferreira há pouco disse, que é capaz de, no essencial, não representar a cadeia da administração em saúde, mas incorporar, e há formas propostas para isso, a vontade dos cidadãos no processo da contratualização, a existência de uma função de apoio que faça a maturação das organizações naquilo que é o seu desenvolvimento de trabalho, a gestão das tecnologias de informação e serviços comuns, pois não vale a pena que cada um dos pequenos ACES tivesse gabinetes jurídicos, gabinetes de gestão de recursos humanos e etc. Tratava-se de uma concentração destas funções que podem ser centralizadas, processamento de vencimentos, pode ser centralizado, e por fim uma central de compras que permitisse economias de escala daquilo que são as aquisições e que devolvesse também transparência a todo o processo de aquisições. E aqui um back-office, de facto, faz funcionar esta estrutura. Como vos digo, estrutura eminentemente de contratualização e de apoio, e de suporte, e não estrutura de tutela estrita, no sentido mais tradicional das organizações como as que fomos conhecendo até meados do século passado. Diríamos que a evolução era uma evolução que se faria do hierárquico ao matricial e com a ambição grande de avançar para as redes de conhecimento. Esta era a ambição, este é o caminho, e sobre isso a intervenção do professor Secretario temos aqui já algumas ideias que tocam neste aspecto. Mas há um outro aspecto também. É que as organizações fazem-se com pessoas e tem que haver recursos humanos que as façam viver. E a questão de Portugal e do seu sistema de saúde foi se desenvolvendo de uma forma muito assimétrica. E é assim que nós verificamos que no nosso Serviço Nacional de Saúde, no primeiro inventário sistemático que foi feito sobre o pessoal existente no Serviço Nacional de Saúde, foi uma encomenda da Troika. Isto não deixa de ter alguma graça. Sei da história de uma ministra, quando chegou ao Ministério, perguntou quantos médicos trabalhavam no Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde, e foi dito à volta de 60 mil. Não estavam a contar os médicos, estavam a contar contratos. E, portanto, os termos reais são estes que aqui estão, segundo acordo com este inventário da CSS,
e em que nos dizem que no mundo hospitalar, neste momento convivem 13.939 médicos, 6.035 médicos de família, 333 e 37 médicos de saúde pública. Bom, este número de médicos de saúde pública penso que é uma agonia para um sistema que no essencial pretende fazer observatórios de saúde e tomar decisões assertivas em função de necessidades. Em termos de internos, a questão ainda piora um bocadinho. Apesar de um esforço de aumento de internato para médicos de família, verifiquem que a faixa azul do anterior, que é o número de médicos hospitalar, é ocupada por mais internos hospitalares, e, portanto, o incentivo que houve para a criação, para fazer novos médicos de família necessários para o sistema, não foi ainda suficiente. Mas se continuarmos, temos depois o padrão demográfico dos médicos de família. Dizer-vos então que estes são os mais velhos que eu, os 795. Estes aqui são estão alguns pouco mais velhos que eu e os outros vão até aos 50 anos, 3.687. O que quer dizer que em muito poucos anos temos 1.553 mais 1.111 internos para substituir estes 6.000 médicos de família. E há aqui um plano de contingência fundamental que tem que ser feito e é uma das questões centrais para uma governação que se pretende, que garanta que os cuidados primários de facto funcionem, pelo menos ao nível do que têm feito. Dizer-vos, em quadro de resumo, que em 2011 trabalhavam nos cuidados primários 28% dos médicos, 19% dos enfermeiros, 22,2% das restantes profissões de saúde, sendo que 79% dos profissionais trabalhavam no ambiente hospitalar. Esta inversão do hospitalocentrismo é uma questão central. Não se trata de criar precariedade nos hospitais, trata-se de perceber como é que, apesar de tudo, se criam reequilíbrios neste mesmo sistema. Em termos de cobertura da população, com os números reais que hoje temos e assumindo um fecheiro médio de 1.550 cidadãos, teríamos a descoberto... Como é que é? Vai aqui o número de não, isto aqui é uma usurpação. 1.207.928 pacientes. Agora, se atendemos a que os médicos de família aqui estão contados, muitos têm funções ao nível autárquico, outros têm funções ao nível da administração do sistema, outros têm outro tipo de funções, estão em situação suspensa em termos de carreira, a necessidade acresce ainda. Finalmente, sistemas de informação. Penso que temos aqui exatamente uma coisa absolutamente notável, onde se gastaram rios de dinheiro e onde se consegue fazer exatamente tudo o que é a não centralidade do cidadão. Verifiquem que cada aplicação informática que hoje um administrativo manipula no front office, portanto, no balcão de atendimento, tem este conjunto de aplicações informáticas para manipular, que não falam umas com as outras, absolutamente herméticas, onde a cada momento, para fazer, falta ali um dado dos óbitos, onde a cada momento tem que se digitar de novo o número do doente para se conseguir acesso. E este é um procedimento absolutamente anacrónico, que de resto se percute depois dentro do gabinete da enfermagem e do gabinete médico. Se querem fazer, de facto, sequência do Estado, como é que se chama, a refundação do Estado, tenho aqui uma belíssima proposta de trabalho para iniciarem, para a ACSIA fazer um trabalho de casa. Por fim, e estes são dados da OCDE que me surpreenderam, tem que ver com os níveis de financiamento, de despesa nos cuidados primários. E que, quando comparado com outros países europeus, e sendo da OCDE admite que os critérios de integração da despesa foram absolutamente homogéneos, diz que há aqui também um subfinanciamento, que em tempo de vacas magras será difícil de inverter, mas que nos deve obrigar a ser criativos e, vivendo com o que existe, apesar de tudo, perceber se não há eficiência que se ganha no sistema. E essas parece que são possíveis, as unidades subfamiliares já o provaram de uma forma clara. Dizer-vos então que me parece que como tarefas para o curto prazo de alguém que viesse a tomar as rédeas numa perspectiva da sustentabilidade de facto plena, não estritamente financeira, de toda a sustentabilidade e de uma melhor resposta do sistema de saúde, eu diria que aos ACES incumbiria neste momento redimensioná-los, dar-lhes uma dimensão de gestão operativa possível. E essa, eu diria, uma dimensão média de 100 mil cidadãos, mais ou menos 7 unidades prestadoras de cuidados diretos, umas unidades de saúde familiar ou de cuidados de saúde personalizados, o que correspondia a organizações com 200 profissionais em média. Claro que nas dimensões de uma grande cidade podiam ser um bocadinho maiores, em dispersão populacional teriam que ser relativamente mais pequenos. Uma dotação de competências gestionais e desconcentração da tomada de decisão agora sediadas nas ARS, conferindo aos ACES autonomia efetiva na gestão operativa e gestão por objetivos. Impulsionamento da construção de mais e mais unidades familiares e organizações das restantes unidades funcionais, tomando por referência as necessidades em saúde geridas num contexto de autonomia contratualizada. Às ARS, como vos disse já, redefinição das suas atribuições para tentar assumir o papel de gestão estratégica da âmbito regional, abandonando-se a sua vocação de donas dos ACES. Sobre a contabilização, diria, a contabilização é uma palavra que precisa de uma recuperação.
tem sido maltratada. E então eu diria, há que dar expressão a efetivos processos de negociação entre as partes, efetivos processos de negociação, reorientação dos compromissos que terão de passar a ser mutuamente assumidos e baseados em indicadores fidedignos e que dão resposta a necessidades em saúde. E corroboro a questão que o Pedro Ferreira que pôs há pouco, baseados cada vez mais em indicadores de resultado. Por fim, a existência de uma efetiva função de apoio que faça maturar as organizações. E esta ferramenta organizacional fundamental para transformar a estrutura assistencial as estruturas sociais em organizações aprendentes. Em relação aos recursos humanos, o tal plano de contingência para a situação dos médicos de família. Mas também os aspectos da contratação de todos os outros profissionais. E aqui lembro do aspecto absolutamente crítico do que tem acontecido com a enfermagem. E, se queremos cuidados não médico-cêntricos e estritamente médico-cêntricos, precisávamos das tais unidades de recursos essenciais partilhados. E aqui entram a escassez de enfermeiros, mas, fundamentalmente aí, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, profissionais de medicina dentária. Há quem diga que este seria um mercado que, no essencial, não teria grandes arrombos na economia, bem ao contrário, seria empregabilidade e qualidade. Por fim, nos sistemas de informação, diria reestruturação de todo o sistema de informação, integrando-se a multiplicidade de aplicações, hoje exclusivamente centradas em necessidades administrativas, desgarradas também elas, conferindo uma arquitetura integrada e esta sim tomando o cidadão utilizador com uma centralidade de todo o processo de informação. Obrigado.